Aleluia. Bom, semana passada aí a palavra foi bem produtiva, né, irmãos? Eu ouvi muito testemunho essa semana aqui, né? E vou te falar uma coisa, eu não queria pregar sobre aquilo não, tá? Não era minha vontade não, eu queria pregar sobre outra coisa, uma coisa mais legal para vocês, né? Mas é a Bíblia, né? Tem que ser pregada. A gente não escolhe, a gente faz, obedece à vontade de Deus. Eu queria que você abrisse hoje a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 13. Põe o verso 20. Então aqui, o profeta Eliseu, ele morre e ele acaba de dar a última profecia dele, né, para um rei. E depois de um tempinho, ele morre. Aí a Bíblia fala assim: morreu Eliseu e o sepultaram. Pegaram Eliseu, colocaram ele na cova. Ora, bandos de moabitas costumavam invadir a terra, né, do povo ali de Deus. Então eles vinham para tentar invadir a terra toda vez na entrada do ano. Parece até o que fizeram com Israel lá, né? Na virada do ano, os moabitas tentaram entrar lá, né? E entraram e mataram um monte de gente. Isso já tem o quê? 2 anos que aconteceu isso, né? Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, então estava tendo um outro enterro. Eis que viram um bando. Os caras viram os moabitas. Imagina só essa cena. Estão fazendo um funeral, estão carregando o corpo do homem, né? Carregando com maior reverência. De repente, um exército chega para matar eles, para destruir. Eles lançaram então, olha só, lançaram o homem na sepultura. Caiu na sepultura de quem, irmãos? De Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, então já fazia tempo já, que o Eliseu tinha morrido, estavam só os ossos lá. Reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. Ah, põe mais um pouquinho. Não, só até ali mesmo. Levantou sobre os seus pés e o que você acha que ele fez? Saiu correndo. E os irmãos lá na frente, lá correndo. Já pensou, irmão, nós ir fazer um velório e acontecer um negócio desse? Aí, sai todo mundo correndo, de repente, o morto ressuscitou e está correndo atrás. Foi isso que aconteceu. Isso é algo assim, bem interessante, chocante, uma coisa dessa. Eu lembro de alguns testemunhos. Eu lembro de um testemunho que aconteceu uma coisa doida assim, foi no Mato Grosso. Quando uma missionária, que ela já veio aqui na nossa igreja, quando a nossa igreja era lá em frente ao campo, e nem sei se ela vive ainda, mas ela foi para o Mato Grosso, estava ministrando lá, estava pregando, vários milagres aconteceram na igreja, só que durante esse tempo, a casa onde ela estava ficando, a vozinha morreu. E ela estava pregando a semana inteira. Aí os donos da casa falaram: olha, irmã, fica aí, a senhora fica aí, descansando, porque a senhora vai ter que pregar mais tarde, né? E a gente vai para o velório, a senhora pode ficar tranquila. E foram para o velório. Mais tarde, a irmã lá, a missionária, está descansando, chega a netinha da vovó, chega lá. Oi? Uma moça, né? Chega lá e fala para ela, fala para a irmã assim: irmã, será que tem como a gente você ir comigo lá no velório? Falou: mas filha, o que eu vou fazer lá? Eu estou descansando aqui. Falou: eu fiz uma coisa errada. O que você fez? Ela falou assim: eu peguei as joias da minha avó
E eu aproveitei na hora que ninguém estava olhando e eu botei debaixo do coisa assim, da cabeça dela, lá naquela almofada, eu coloquei debaixo. E aí agora eu estava lá e eu comecei a pensar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Por que eu fui fazer isso? Aí ela falou assim, filha, por que a sua avó, depois de morta, vai querer joia debaixo da coisa? Né? Debaixo do travesseiro dela ali. Falou, meu Deus, e o que nós faz então? Aí tiveram a ideia seguinte, ó, nós vamos lá e eu vou fazer uma oração. Na hora que eu fizer a oração, eu peço para todo mundo fechar o olho. Todo mundo fecha o olho. Agora você vai ficar mais esperto na hora da oração no velório, né? Todo mundo fecha o olho. E aí eu vou orar. Quando eu estiver orando, você enfia a mão, levanta ela um pouquinho, você enfia a mão e pega os negócios. Tá bom? Tá bom. Foram pro velório. Chegou lá, estão lá. Vamos fazer uma oração. Pediu para todo mundo fechar o olho. Né? Ninguém podia ficar com o olho aberto, todo mundo com o olhinho fechado. E encostou ela e a neta do lado do caixão. E aí, quando a irmã pegou e botou a mão assim no corpo, o corpo ressuscitou. A velhinha ressuscitou. E aí teve gente que estava com o olho meio aberto. Quando viu aquilo, começou a sair uma correria dentro do velório. Foi uma correria. Né? Gente correndo e gente ficando admirado com o que está acontecendo. Né? Então, às vezes, acontecem coisas inusitadas. Às vezes, acontecem coisas inusitadas. Com essa irmã mesmo, aí aconteceu também um outro acontecimento, não de uma ressurreição, mas de um negócio meio assim, um milagre bem da natureza. Né? Onde uma senhora, ela não andava, e o marido dela carregava ela. Eles viviam numa fazenda, ia ter uma vigília, foram para a vigília. Foram para a vigília, na hora de voltar da vigília, era de madrugada, tudo escuro, e tinha uma vaca louca. Tinha uma vaca meia doida, então eles colocaram o sininho na vaca, né? Para a vaca, para quem ouvisse o sininho já ficar esperto. Eles estão vindo, o irmão carregando a mulher que não andava nas costas aqui assim, e a irmã com um pé ruim. Ela estava lá porque ela estava com o pé ruim, com um inchaço na perna, e mancando, e andando por meio daquele mato, aqueles trilhos, né? Quando, de repente, ouviram um barulho de um sininho. Tlim, 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 tlim. Aí lembraram que tinha uma vaca doida ali. Ah, irmãos. Aí começaram, de repente, ouviram só aquele trote. Pó, 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 pó. E o sininho, plim, 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 plim. Foi chegando perto. Aí o pessoal começou a andar mais rápido. Começou a andar mais rápido, mas a vaca também começou a andar rápido. E chegar perto dele começou... E dava aquela fungada assim, todo mundo saiu correndo, o homem passou na frente da irmã, a irmã ficou para trás e tal, e chegou lá, quando chegou na casa, né, tudo cansado de correr da vaca, aí está chegando a missionária, está chegando lá, só que ela já não está mais mancando, ela está correndo, que é uma beleza. A perna dela desinchou, ela veio, que foi uma bênção. Chegou assim, quando chegou assim, olhou para o homem assim, cansado assim, olhou assim para ele e falou, cadê tua mulher? Falou, olha, na hora lá, foi um desespero tão grande, que eu nem lembrei, acho que ela escapou do meu pescoço, e deve estar caída lá para o canto lá. Dali a pouco está vindo a mulher, correndo também, atrás. Então, quando ela perguntaram para ela, mas o que foi? Olha, quando eu senti aquela vaca vindo bater nas minhas costas, eu nem lembrei que eu não andava. Saiu correndo. Entendeu? Então, de vez em quando, tem que Deus fazer algumas coisas assim para o pessoal esquecer. De repente, Deus tem que colocar uma vaca atrás de você para você dar um jeito aí na vida. Bom, irmãos, esse é um caso interessante. Mas, voltando aqui para a palavra, a gente está... Se tem uma coisa assim importante,
na vida do crente é a fé, né? É a fé. E fé tem duas formas que eu vejo que a gente pode usar ela. Uma é quando a gente precisa de um momento de fé, a gente precisa de que aconteça alguma coisa. Então a gente ora, a gente busca, ou a gente está ouvindo a palavra, de repente vem aquela fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então a gente pode viver uma fé momentânea, uma fé para aquela hora, para aquele momento. Ou a gente pode viver uma fé durante a vida. Uma vida de fé. Vamos falar assim. E a gente tem, assim, vários exemplos, tanto na Bíblia como no dia a dia. Na Bíblia a gente lembra daqueles 10 leprosos, né? Que foram lá com Jesus e falaram, olha, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos purificar. Jesus falou, eu quero. Vão lá e se apresentam para o sacerdote. E eles, com fé, eles foram lá para o sacerdote e no caminho todos foram curados. Todo mundo foi curado. Por quê? Porque eles tiveram fé para aquele momento. Tiveram fé para aquele momento. Se você vê esse capítulo 13, você vai ver um rei também, e o Eliseu falando assim para ele assim, olha, pega essa flecha aqui e atira. Ele atira a flecha. Ele fala, agora pega essas flechas aqui e bate no chão. Né? E ele pegou e bateu 3 vezes no chão, as flechas. E aí, com a fé que ele tinha, ele teve fé para bater 3 vezes no chão. E o Eliseu ficou bravo com ele e falou assim para ele, puxa vida, por que você não bateu mais? Se você tivesse batido 5, né, 4, 5, 6, você ia exterminar totalmente os teus inimigos. Mas você bateu só 3. Então você vai ter paz durante um tempo, mas não vai ser completamente. Por quê? Porque ele teve fé para aquele momento. A fé daquele momento foi aquilo ali que deu. Então, fé, no momento, ela é importante. Né? Mas, mais importante que isso é a gente ter fé para a vida. A gente viver uma vida de fé. E o que chama atenção nesse texto aqui, porque que eu quero falar sobre isso, é que o Eliseu estava morto. Uma pessoa morta pode ter fé? Ele não estava mais aqui nessa terra. Ele tinha morrido. Só estavam os ossos dele lá. O povo que está fugindo, que soltaram aquele corpo e está fugindo, será que eles estão com fé? Nada. Eles estão com medo. Eles estão com medo do inimigo e estão fugindo. E aquele homem morto que está rolando, ele tem fé? Não, ele está morto também. Então, se você olhar, ninguém aqui tem fé. Mas, aquele homem, quando encostou nos ossos de Eliseu, ele foi ressuscitado. A vida entrou nele de novo. E o que me chama a atenção, então, é quem teve fé para esse homem ser ressuscitado. E eu acredito, irmãos, que existem pessoas que vivem momentos de fé, mas eu acredito que existem pessoas que querem levar sua fé a sério. Não estão de brincadeira. Não estão na igreja para brincar. Não estão na igreja para perder tempo. Não estão na igreja para outra coisa, mas estão na igreja porque querem viver uma vida de fé. Quer viver uma vida de fé. Ele realmente leva a sério a fé dele. E eu creio que o que ocorreu naquele dia com os ossos de Eliseu foi porque Eliseu foi esse homem. Esse homem que viveu uma vida de fé. Porque quando você olha a história de Eliseu, que está lá em 2 Reis, você começa a estudar a história dele, olhar a história dele, você vai ver como esse homem teve fé. E não só teve fé para operar milagres. Não só teve fé para operar, porque naquele tempo, eu imagino que naquele tempo era mais difícil ainda de operar milagres. Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo totalmente sobre a terra. Hoje o Espírito Santo está aqui na terra, né, com a gente, habitando dentro do ser humano. Naquele tempo não era assim. Então eu fico imaginando como que era a vida daquele homem.
Mas ele mesmo assim, ele conseguiu viver uma vida de fé. Ele conseguiu viver uma vida contra o pecado, ele conseguiu viver uma vida de santidade, ele conseguiu viver com toda a debilidade espiritual que existia naquele tempo. Mas então viver uma vida de fé é mais do que a gente ver milagres. É a gente viver uma vida de fé, a gente viver os princípios da palavra de Deus. Então não é só a gente vir para a igreja. Não é só a gente fazer parte do culto de domingo, ou a gente ir na célula durante a semana, ou a gente participar de alguma reunião de oração. E isso não significa que a gente está vivendo uma vida de fé. Porque a vida de fé ela tem que ser vivida todo dia, dentro dos princípios. E eu quero mostrar para você que Eliseu viveu essa vida de fé. E que nós também podemos viver essa vida de fé. Se a gente pegar esses princípios de fé e a gente começar a colocar na nossa vida aquilo que Eliseu viveu, quem sabe um dia os nossos ossos também não vão ressuscitar alguém. Quem sabe um dia, né, vai acontecer algo sobrenatural. Eu lembro aqui de um homem que ele mexia com o espiritismo e ele estava lá fazendo cabeça, esses negócios aí para ele poder se tornar lá um pai de santo, alguma coisa assim. Então o cara foi lá e comia as coisas, e ficava dias lá no fundo do centro. Nossa, é uma coisa nojenta, vivendo aquela vida ali. E ele fazia tudo aquilo ali porque ele queria poder. Ele queria poder, e ele queria enriquecer, ele queria um monte de coisa. E ele foi então viver essa vida. E ele está lá. Um dia, o Satanás chegou e falou para ele que ele tinha que comer um corpo humano. Ele tinha que comer carne humana. E ele pegou então e foi. Foi para um cemitério e falou, vou ficar vendo aqui qual corpo, e tinha que ser um corpo assim, fresco. Tinha que ser enterrado naquele dia. Então ele pegou e falou assim, bom, vou para lá. E ficou lá no cemitério, rondando e vendo lá nos velórios lá. E aí ele escolheu um corpo. Escolheu um corpo. E quando foi de noite, ele entrou no cemitério, viu onde tinha sido enterrado, né? Entrou no cemitério, desenterrou o corpo. E quando ele pegou assim, que ele abriu o caixão, que ele foi tocar no corpo, um demônio apareceu e falou assim, opa, não toca nela não. Aí ele, não toca por quê? Você não queria que eu comesse um corpo? Estou aqui, passei o dia inteiro para ver isso daqui, vou comer sim. Ele falou, não toca nela. Ele falou, mas por que eu não posso tocar nela? Ele falou, porque essa pertence ao homem lá de cima. Tem gente que fala o homem lá de cima porque não tem coragem de falar Deus, não tem coragem de falar Jesus. Porque se fizer, cai endemoniado. Né? E aí o Satanás então falou aquilo. E aí aquele homem pegou, tirou a mão de cima, né? Que o demônio falou que se tocasse, ele ia acabar apanhando lá. Né? Ia sofrer as consequências daquilo ali. Não podia tocar no corpo dela. E aquele homem parou e pensou assim, poxa vida, eu estou tentando buscar poder. E eu estou fazendo um monte de coisa assim. E aqui, uma mulher que viveu para Deus, ela tem poder. Ela está aqui morta e tem poder ainda na vida dela. Porque eu não posso encostar no corpo dela. Eu vou servir esse Deus aí. E ele largou o espiritismo, tudo, e foi servir a Deus. Sabe, a gente precisa... eu creio que essa mulher... Eu creio que ela viveu uma vida de fé. Porque se fosse qualquer crente, talvez aquele demônio e aquela pessoa pudesse ter encostado no corpo. Sabe, a Bíblia fala que quando Abel ele morreu, a Bíblia fala que o sangue dele clamava.
E mais para frente é falado novamente isso, lá no Novo Testamento. Morreu, mas o sangue dele clamava. Então eu quero mostrar para você aqui alguns princípios de fé que Eliseu viveu e que se a gente viver, nós podemos viver uma vida de fé. Amém? Quantos querem viver uma vida de fé aqui? Dão glória a Deus. Então a primeira coisa que eu vi lá em 1 Reis capítulo 19, verso 20, você vai abrindo aí para os irmãos, mas eu não vou ficar lendo o texto. Mas o que acontece ali? Elias, ele joga a capa sobre Eliseu. Ele pega a capa dele e joga sobre Eliseu. Eliseu está lá arando a terra, está com aquele arado aqui assim, tem os boi lá na frente lá, e ele está aqui assim arando a terra. De repente Eliseu vem e joga. O Elias vem e joga a capa sobre Eliseu. E aí, naquele momento, o Elias falou assim: você sabe o que eu fiz com você? O Elias falou: você sabe o que eu fiz com você? E o Eliseu, o que ele fez? Ele pegou aquele carro, aquele arado, aquele carro de boi lá, ele quebrou tudo, ele matou os bois, ele fez um churrasco, fez uma festa, foi se despedir dos seus pais e foi fazer a obra de Deus. Foi fazer a obra de Deus. Significa que Eliseu, ele obedeceu o chamado de Deus. E às vezes a gente está na igreja, mas a gente não obedece o chamado de Deus. Às vezes a gente vem culto após culto, a gente está na igreja, Deus chama a gente, mas a gente não obedece o chamado. A gente quer ser um crente que fica, para quê? Né? Tá tudo tão bom, tá tudo tão cômodo. A vida de Eliseu era muito boa. Ele tinha lá os seus pais, né? Ele tinha lá a fazenda, ele era um homem que tinha poder aquisitivo, porque quem tinha terras naquele tempo, né, gado, poxa vida, ele tinha tudo ali que nos mostra que ele era um cara rico. Mas ele deixa tudo isso para obedecer a um chamado. Então, às vezes a gente quer ver coisas acontecer, a gente quer ver milagres acontecer, mas a gente não quer dar o primeiro passo, que é obedecer o chamado de Deus. Porque a gente está muito legal aqui dentro da igreja. A gente tem os nossos amiguinhos, temos a nossa célula. A gente não quer que a célula multiplique. Porque nós temos nossos amiguinhos, né? Não são mais nossos irmãos, são os nossos amiguinhos. Nós estamos lá dentro da célula e a gente não quer que a célula multiplique. É igual na família. Para que foi feita a família, irmãos? A família foi feita para multiplicar. Família você não gerou filhos para eles ficarem dentro da sua casa o resto da vida. O propósito de Deus é que os seus filhos sejam bem criados e que você um dia multiplique eles, que eles possam viver a vida deles. E se você partir dessa terra, eles vão viver bem. Esse é o plano de Deus. É que a bênção, ela vá de geração em geração. Mas a gente quer fazer o quê? A gente não quer multiplicar a célula. A gente não quer multiplicar a família. A gente quer ficar no comodismo. Nós nem queremos liderar a célula. Porque tem gente que às vezes tem um chamado para liderar, mas não quer liderar porque é muita responsabilidade. E é mesmo. Então, será que nós vamos viver uma vida de fé se a gente ficar paradão desse jeito? Se a gente não obedecer o chamado de Deus? E nós temos a opção. Viu, irmãos? Deus não vai obrigar você a nada. Eu quero deixar bem claro isso aqui. Quando o pastor Estevão ele foi lá para o sertão, ele conta para a gente. Ele falou, não ouvi nenhuma voz. Deus não chegou e falou comigo para mim ir. Eu vi na palavra, vi a necessidade e falei, eu quero ir. Eu estou disposto a ir, vou abrir mão. Queimou os carros de boi, matou os boi, despediu dos pais, foi.
né? Foi. Por quê? Porque a obra de Deus precisa de ser feita. E a obra de Deus é feita por pessoas chamadas por Ele. Sabe? Então, viver uma vida de fé é obedecer o chamado. Pergunta para o irmão, você está obedecendo o chamado, irmão? Deus tem um plano para cada vida. Talvez você não seja um líder de célula, talvez você vai ser uma outra coisa, mas Deus tem um chamado para você. E o que você está fazendo com o seu chamado? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com o seu tempo? Eliseu, ele aceitou o chamado. E se a gente aceitar o chamado de Deus, nós vamos viver uma vida de fé. Mas se a gente não aceitar o chamado de Deus, nós não vamos viver uma vida de fé. Nós vamos viver uma vida de crente dentro da igreja. Segundo, viver uma vida de fé é a gente querer ser transformado. Então, talvez, nesse ponto, talvez você esteja aqui e você queira ser transformado. Porque Eliseu, ele sabia que a partir daquele momento, a vida dele ia mudar totalmente. O Elias falou, você sabe o que eu fiz com você. Então ele já foi, se preparou para o chamado. Só que ele tinha que ter na mente dele, e ele tinha isso, que ele teria que ser transformado. Ele não podia ser mais aquele homem que ele era, aquele moço que ele era. Ele ia ter que mudar a vida dele, ele ia ter que mudar os pensamentos dele, o caráter dele, tudo que fosse necessário para ele poder cumprir o chamado de Deus. Porque ser profeta não era moleza. Hoje aí tem um monte de gente aí querendo ser profeta, querendo ser pastor, e um monte de gente aí também caindo. Por quê? Talvez porque alguns nem foram chamados para isso. Mas eles querem ser chamados porque é status, né? Porque é coisa legal. Eles acham que é coisa legal ficar pregando na frente de igreja. Ficar ministrando, ficar tomando conta de igreja. Ou fazer esses serviços aí que vai nesses lugares e atraem multidões. Né? Músicos que às vezes querem ter as suas bandas famosas. Estão no meio cristão porque eles querem fama. E tanta coisa assim. Sabe, viver uma vida de fé é viver uma vida de transformação. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28 até o 30, a Bíblia fala assim, olha, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Acontece o bem segundo aquele que entra no propósito, segundo o propósito de Deus. E qual que é o propósito de Deus? Olha, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito de Deus é transformar o Eliseu, é transformar o Natanael, é transformar você, meu irmão, a imagem e semelhança de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que ele seja o primeiro. Ele é o nosso modelo. Então hoje a gente tem um modelo. Nós temos que ser como Jesus. Nós temos que ter o caráter de Cristo na nossa vida. Então Deus chama a gente para ser transformado. E se você não quer transformação, você não vai viver uma vida de fé. Se você quiser continuar vivendo a vida do jeito que você está vivendo, sem nenhum compromisso com a sua fé, sem nenhum compromisso de falar assim, não, eu quero mudar de vida, eu não quero mais ficar assim. Você tem que estar disposto a orar, a clamar, a jejuar. Você nem vai ter vontade, mas você vai fazer. Por quê? Porque você tem um alvo. Qual que é o seu alvo? Ser como Cristo. Você vai ler a Bíblia, você vai começar a ver os evangelhos e ver como que Jesus era, e você vai falar, ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a Jesus, eu quero andar como Jesus. Sabe, o dia que eu fiquei mais feliz na minha vida foi quando alguém chegou assim e falou assim, que olhava para mim e via eu com a barba assim, e disse que eu parecia Jesus. E eu nem estava de barba. Sabe, quando eu ia fazer a célula, as pessoas olhavam assim para mim, eu fazia minha célula lá. Tem gente aqui que não sei se tem gente aqui que participava naquela célula, acho que era a Cristina, acho que ela não está aqui, né? Eu lembro da Cristina, eu lembro de...
de mais alguém da família do Cláudio, né, que a gente fazia a célula, e eu lembro dos irmãos falar assim, pastor, você, assim, quando você está fazendo a célula, a gente está aqui, a sensação que eu tenho é que você é Jesus ensinando a gente. De tão assim, impregnado que a gente estava daquela vontade de ser como Cristo. Então nós precisamos de ter essa vontade de ser como Jesus. Nós precisamos de querer transformação, nós não podemos continuar vivendo a vida velha. Uma vida de adultério, uma vida de prostituição, uma vida de mentiras. Não, só uma mentirinha não tem problema. Não, só ficar uma noite não tem problema. As pessoas não estão sabendo, não tem problema. Tem problema. Tem problema espiritual, está acontecendo coisa espiritual e você precisa de querer ser transformado. Se você quiser ser transformado, então você vai viver uma vida de fé. Se você não quiser ser transformado, você não vai viver uma vida de fé. Viver uma vida de fé, irmãos, é cumprir as promessas. 1 Reis, no capítulo 19, no verso 20, a Bíblia fala assim, olha, o Eliseu disse assim, eu vou te seguir. O Eliseu disse para Elias, eu vou te seguir. E olha, irmãos, ele não quebrou a promessa que ele fez. Quanta gente que quebra promessas. Promete no casamento que vai ser fiel. Promete no casamento que vai amar a pessoa, seja na enfermidade, seja em situações difíceis, eu vou estar do seu lado. Mas aí depois não está. Talvez tem gente aí vivendo aí que devia estar aqui. Né? Estou falando, tem um vídeo ali, rolando? Então tá bom. Talvez você tivesse estar aqui, do lado da sua esposa, do seu esposo. Porque você não prometeu que ia estar do lado? Você está quebrando uma promessa. Sabe quando você promete aos seus filhos, mas eu vou dar aquele presente para você no final do ano se você fizer assim. E não cumpre. Você quebrou sua promessa. Quando você tem uma responsabilidade de estar aqui na limpeza e você não vem. Mas eu não falei que eu ia estar, mas você se calou, você não falou que não vinha. Quem cala consente. Você mentiu. Você quebrou uma promessa. Não é fácil viver uma vida de fé. Viver uma vida de fé é a gente cumprir aquilo que a gente fala. É cumprir com a esposa, é cumprir com o esposo, é cumprir com os filhos, é cumprir com a igreja, é cumprir com os irmãos. É cumprir com os irmãos. É cumprir com seus pais, você que é filho. É se você falar, olha, eu vou chegar, você chegar no horário. Não, mas vamos ficar mais. Não, eu prometi para meu pai. E a minha palavra é palavra de homem. Ou se você é uma mulher, a minha palavra é palavra de mulher. Mulher de Deus. É uma palavra só. Se eu prometi, eu vou cumprir. Se eu prometi que eu vou limpar, eu vou limpar. Se eu prometi que eu vou tirar, eu vou tirar. Você vê como você pode viver uma vida de fé agora, de novo. Mas você tem que ter uma palavra. O mundo, ele promete muitas coisas. E depois não cumpre. A gente vê aí os governos. Né? Você está comendo picanha? Né? Você está andando de avião? Eu, irmão, da minha vida cristã, muita gente prometeu as coisas. Tem gente que prometeu que ia ficar do meu lado. Não, pastor, fique em paz, eu vou ficar do seu lado. Ele falou igual a Eliseu, mas não foi igual a Eliseu. Eliseu foi um moço de caráter. Ele prometeu e ele cumpriu. Ele promete e ele cumpre. Ele faz voto e ele cumpre. Mesmo que durante aqueles anos
que ele passou do lado de Elias, de caminhada, né? Talvez em alguns momentos ele pensou em desistir, mas talvez ele falou assim, não, mas eu prometi. Eu não posso desistir. Eu preciso continuar firme. E ele continuou firme na palavra. Então, quer viver uma vida de fé? Cumpre as suas promessas. Cumpre a sua promessa dentro do casamento, cumpre a sua promessa na sua família, cumpre a sua promessa na igreja, cumpre a sua promessa em todo lugar que você for. No seu trabalho, cumpre a sua promessa. Viver uma vida de fé, irmãos, não é ficar atrás de posição. Porque tem gente que pensa que viver uma vida de fé, você tem uma posição dentro de uma corporação ou dentro de uma igreja. Tem gente que acha que se ele não fizer, se ele não for um obreiro, se ele não for um líder, então ele pensa, eu não estou fazendo nada. Não, dá para fazer muita coisa, dá para cumprir chamado, sem a gente ter título. Porque antes da gente ter qualquer coisa, a gente precisa de ser. Antes de ter, você tem que ser. E viver uma vida de fé, então, não é ficar atrás de posição. E Eliseu, ele foi chamado para ser profeta. Mas não aconteceu assim, o Elias chegou, jogou a capa nele assim, fez uma oração por ele, e aí o Eliseu pegou e já saiu assim, ô Elias, beleza, deixa eu ir lá fazer as minhas profecias aqui, dar minhas profetadas. Não. O Eliseu ficou do lado do Elias, igual o Josué ficou do lado do Moisés, igual os discípulos ficaram do lado de Jesus. E eles ficaram. Os discípulos de Jesus ficaram 3 anos e meio aprendendo com Jesus. Mas o Eliseu, ele ficou muitos anos. Ele ficou até o Elias morrer. Ele não arredou o pé. Ele ficou ali junto com Elias até o final. Oi? Sim. Ah, é verdade. Verdade, perdão. A Marlene está falando aqui que eu pisei na bola. É verdade, pisei na bola. O Elias não morreu, ele foi arrebatado. Né? Inclusive eu fiz um vídeo esses dias, né, falando sobre isso. Você vê como é bom a gente não falar demais, né? Você fala demais, quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Mas olha só. Ele ficou do lado de Elias até o fim. Fica melhor assim? Até o fim. Ele não desistiu. Então, para a gente viver uma vida de fé, nós não podemos ficar atrás de posição. Nós temos que estar aos pés de Jesus. O melhor lugar para a gente estar. A melhor posição para você ficar é você ficar aos pés de Cristo. Essa é a melhor posição para ficar. Você pode ter certeza, se você estiver nos pés de Cristo, você vai ser guardado, você vai estar no esconderijo do Altíssimo, você vai ter experiências com Deus. Você tem que ser discípulo de Jesus. O nosso trabalho aqui como pastores não é fazer você ficar igual a gente, porque a gente também não está completo. A gente está se completando, mas é fazer você ser como Jesus. Se eu conseguir fazer você se tornar como Jesus, então eu ganhei meu trabalho. Eu fiz uma obra para Deus. Tá? Viver uma vida de fé é a gente ser servo. É a gente ser servo. E a Bíblia diz que Eliseu, ele servia Elias. Eliseu ajudava no ministério. Sabe como que Eliseu fazia o ministério dele? Lavando as mãos do Elias. Às vezes chegava na hora em algum momento, o Elias tinha que lavar as mãos. O Eliseu ia lá, pegava a água. E ó, não estou falando isso aqui para você ficar fazendo isso aqui não, tá? Pastor, vem aqui para me lavar sua mão. Não. Isso é um negócio espiritual. O que ele está dizendo aqui, ele está dando, tem gente que pega isso aqui, leva e quer fazer fisicamente, mas o negócio aqui é espiritual. O espiritual é muito melhor do que você querer fazer o físico.
Porque espiritual vai além de você lavar as mãos. O espiritual é porque lavar as mãos era a coisa mais simples. E o Eliseu fazia isso para Elias. O Eliseu jogava água para Elias lavar as mãos. Ele cuidava. Ele estava junto com Elias, né? Ali o tempo todo. Então, tem pessoas que às vezes querem escolher o serviço. Então, como eu falei anteriormente da limpeza, né? Tem célula inteira que não vem na limpeza. Você larga o seu líder, vai lá, irmão, faz. Às vezes eu vejo o líder sozinho aqui, arrumando cadeira, líder sozinho limpando às vezes chão. Mas fica tranquilo, ele está vivendo uma vida de fé. Um dia ele vai ter a recompensa dele. Pode ter certeza que aqui na terra ele também vai ser recompensado. Não é só lá na eternidade, não. Enquanto aquele que fica lá e larga o seu líder, larga as pessoas trabalhando, você também vai dar conta disso. Eu quero deixar isso claro para você. Então, quem quer viver uma vida de fé, tem que servir. A gente tem que servir os irmãos. A gente tem que servir a igreja. A gente tem que servir no nosso trabalho. O trabalho, sabe lá quando você está trabalhando? Você tem que ter na cabeça o seguinte: eu estou trabalhando para Jesus. Por que você não dá o seu dízimo, a sua oferta? Você não usa o seu dinheiro para você cuidar da sua família? A sua família não é do Senhor? O seu dinheiro também é de Deus. E quando você está ali suando a camisa, trabalhando, você está trabalhando para o Senhor. E se você tiver essa consciência, não vai ter patrão que vai achar você com um serviço ruim. Quem trabalha para Jesus trabalha direitinho. Você vai ser bem conceituado, você vai ser promovido, só vão querer você no trabalho. Seja um servo. Fala para o irmão, seja um servo, irmão. Viver uma vida de fé, irmãos, é reconhecer a autoridade espiritual. Vamos lá em Romanos 13. Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não tem autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Inclusive o Lula. Só está lá porque Deus permitiu. Entendeu? Se Deus não permitisse, ele não estaria lá. Autoridades instituídas por Deus. Vai lá no próximo versículo. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Agora, Eliseu, ele reconhecia a autoridade. Eliseu reconhecia a autoridade. Ele reconhecia a autoridade de Elias. O Josué reconhecia a autoridade de Moisés. E a gente tem que reconhecer as pessoas que são autoridade, irmãos. Eu lembro uma vez que eu briguei com o prefeito da cidade, lá no escritório dele. Eu briguei com ele, porque ele não queria... Você estava junto, né? Você também, né? Minha esposa também brigou, porque nós brigamos juntos. Um segura, outro bate. Né? Aí, porque ele estava negando um negócio para a igreja. Já tinha liberado e estava voltando atrás na palavra. Aí já sabe, sim, sim, não, não. Só que ele não é crente, né? Sexta-feira, 5 horas da tarde, o cara pegou e falou que... Como assim? Nós íamos usar o final de semana. Ah, irmão, aí nós ficamos bravos. Era o Abel. O sangue dele clama até hoje. E aí, nós pegamos e quase que nós demos uma de Caim. Quase que nós matamos o Abel. Quase. Mas
Quando a gente viu o que a gente tinha feito, aí nós pegamos e falamos... E minha esposa também conhece ele de muitos anos, né? Eles viviam na casa uns dos outros ali, então tinha uma intimidade até para conversar. Mas ele era o prefeito. E aí a gente falou, olha, querendo pedir perdão para o senhor, desculpa que a gente se exaltou aqui, mas tudo bem. Ele falou, não, peraí. Aí ele foi lá e conversa com um, conversa com o outro, liberou o lugar para nós. E se nós tivéssemos brigado com ele e não tivesse pedido perdão? Talvez a gente não tivesse recebido a bênção. Não é verdade? Então a gente precisa de reconhecer a autoridade. Fala por irmão aí, reconhece a autoridade, irmão. Fala assim, toda autoridade foi instituída por Deus. Tá vendo aí, para os jovens aí? Seu pai foi instituído por Deus, ele é uma autoridade dentro da sua casa, sua mãe é uma autoridade dentro da sua casa. Quem se rebela contra a autoridade, está se rebelando contra Deus. Então, viver uma vida de fé é reconhecer a autoridade. Professor é autoridade. Você não precisa de fazer o que o professor manda. Porque você tem autoridade na sua casa, que é o seu pai. Né, que é a sua mãe. Mas, se ele não está pedindo para você ir nada contra a sua fé, qual o problema? Né? Então, deixar de fazer as coisas, deixar de fazer a lição, deixar de... Sim. Você está indo contra a autoridade. Viver uma vida de fé, irmãos, é a gente renunciar ao dinheiro. Paulo, ele fala lá em Timóteo, eu não anotei o texto aqui, mas eu acho que é 3,16. Eu não sei se é o primeiro ou o segundo. Eu acho, tá? Não tenho certeza. Paulo, ele diz para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o Eliseu, ele passou por essa situação. Um dia, Naamã, um cara muito rico, ele foi até Eliseu para ser curado de uma enfermidade. E sabe o que ele queria dar para o Eliseu? Ele queria dar dinheiro. 1 Timóteo 6,10. O 3,16 é a palavra, o poder da palavra, né? Ele rejeitou o dinheiro. E olha, o outro lá, o Eliseu, depois que o Elias morreu, ele tinha também um ajudante. E o que o ajudante dele fez? O ajudante dele pegou e falou, ó, correu atrás do Naamã e falou assim, ó, o meu senhor lá, o Eliseu, ele resolveu que vai aceitar assim a sua oferta. E pegou dinheiro, pegou roupas especiais, vestes festivas, pegou e levou. E o que aconteceu com ele, irmãos? Ele ficou leproso, porque o negócio é espiritual. Não adianta a gente esconder. Espiritualmente, a pessoa se queimou. O ajudante do Eliseu podia ser um cara assim, melhor que o Eliseu ainda, mas ele acabou com a vida dele, por causa do amor ao dinheiro. E Eliseu não. Eliseu não aceitou. Por outro lado, o Eliseu uma vez aceitou uma oferta de uma senhora e de um senhor. Construiu uma casa para ele e falou para ele, ó, toda vez que você passar por aqui, se você estiver cansado, você pode ficar aqui, ó. Tem um quarto para você. Construiu uma casinha ali para ele, colocou, mobiliou, deixou tudo lá dentro. Sabe? No primeiro caso, a impressão é que o cara queria pagar pelo milagre. No segundo caso, a mulher fez uma oferta de reconhecimento de autoridade espiritual. Ela fez aquilo por reconhecer a autoridade espiritual de Eliseu. Tá? Mas ainda não acabou essa história.
Viver uma vida de fé, então, também é a gente ter um bom testemunho. A gente cantava muito uma música na igreja que a gente cantava assim: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas a gente tem que se importar sim o que vão pensar da gente. A gente tem que se importar. Porque o nosso testemunho reflete Jesus. Então a gente precisa se importar sim, a gente precisa se importar com o que a gente faz, como a gente vive a nossa vida. Não é ninguém tem nada a ver com a minha vida. Porque todo mundo tem a ver com a nossa vida. Né? Então viver uma vida de fé é a gente buscar ter um bom testemunho. A Bíblia fala aqui que a mulher, ela disse para o marido, essa mulher aí, ela disse para o marido, falou: olha, eu vejo que esse homem é um verdadeiro servo de Deus. Por que ela via que ele era um verdadeiro servo de Deus? Porque ele dava mau testemunho? Não, porque ele dava um bom testemunho. Porque em todo lugar que aquela mulher ia, que ela via aquele homem de Deus, ele se comportava como um homem de Deus. Então, quando você está lá no futebol, você tem que ser homem de Deus. Tem problema se jogar bola? Não, vai lá e joga. Mas seja homem de Deus. Entendeu? Só que também seja homem de Deus e não fique abrindo mão do culto para você jogar bola. Vai em outro horário. Você deixa de trabalhar para você jogar bola? Você deixa de ir na célula para ir para o cinema? Você troca as coisas de Deus pelas coisas naturais? É isso? Então, meu irmão, você não vai viver uma vida de fé. Você tem que dar um bom testemunho. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem que dar um bom testemunho. Fale, eu também. E por último, irmãos, existem muito mais coisas que a gente pode olhar. Depois você lê o livro de Eliseu, o livro de Reis, segundo Reis, falando sobre Eliseu, você vai encontrar mais coisas, tenho certeza disso. Mas, viver uma vida de fé é você ser sincero. Sincero, verdadeiro. Não ficar sendo político. Entendeu? Então, se você quer uma coisa, eu quero, não fique enrolando. Se você quer ser líder, fala, eu quero ser líder. Você quer ser um discipulador? Eu quero ser um discipulador. Você quer ser um pastor? Não, eu quero ser, meu alvo é isso, eu quero ser um pastor. Você tem que ser sincero, não fica com enrolando, com politicagem. Sabe, Eliseu, ele não inventou conversa. Quando Elias perguntou para ele, o que você quer? O que o Eliseu falou? Porção dobrada do seu espírito. Falou, rapaz, você está precisando te dar. Mas Deus pode dar para você. Se você me vê eu subindo, você vai receber. Se você me vê eu subindo, você vai receber. Quando a carruagem de fogo veio, pegou Elias, o Eliseu viu. E ele viu a capa de Elias caindo. Ele correu, pegou a capa. Meu Deus. O Eliseu falou, cara, né, ele deve ter pensado, era o meu sonho, ter essa capa. E ele pegou a capa, dobrou, cuidou aqui assim, colocou assim, chegou assim no ribeiro assim, falou, vamos ver agora. Agora eu vou ter. O Elias falou que ia receber. Então vamos ver. Pegou assim a capa assim, pá! O ribeiro abriu no meio. Aí o Eliseu passou. Né? Todo feliz. Oh, que legal, funciona mesmo. Não era capa, mas foi a obediência, foi o serviço, foi o caráter, foi ele não tirar os olhos do líder dele, foi ele receber aquela, como que eu posso dizer, respeitar a autoridade de Elias, foi
ele ter uma palavra, ele não voltar atrás na palavra, ele ser sincero, que foi o que nós precisamos de fazer aqui. Ser sincero é falar. Tudo isso fez com que os ossos de Eliseu que estavam lá, dentro da sepultura, um corpo rolou, bateu. E quando bateu, ele recebeu vida. Porque Eliseu viveu uma vida de fé. E você precisa de decidir, hoje. Porque essa palavra é para hoje. Semana que vem eu não sei qual que é. Você precisa decidir hoje se você vai viver um momento de fé ou se você vai viver uma vida de fé. Curva sua cabeça, feche os seus olhos e ore para o Senhor. Se tem alguma dessas coisas aqui que de repente você não está vivendo, mas você quer viver, já é um passo. Sabe, pede para Deus sondar o seu coração. Porque às vezes o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso, às vezes a gente se engana com a gente mesmo. Então pede para Deus, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Revela o meu coração. Eliseu queria transformação, ele sabia que ele ia ter que mudar. Se você não está sendo sincero, pede perdão a Deus. Fala, Senhor, eu quero viver uma vida de sinceridade. Você tem que falar o que está no seu coração. Se você se vê na empresa, às vezes, querendo puxar o tapete do outro para você ganhar a posição dele. É sinal que você está atrás de posição. Você não precisa disso. Você só precisa ser fiel a Deus. Quem vai te colocar no lugar é Deus. Quem vai te colocar como autoridade numa posição é Deus. Quem vai te dar um título é Deus. Quem te vai abençoar você na sua área profissional, na sua área espiritual, em todas, é o Senhor. Então entrega para Ele. Se você não tem reconhecido a autoridade espiritual, às vezes você trata o seu líder de qualquer forma. Você fala com os pastores de qualquer forma. Não estou falando que você tem que estender tapete vermelho, nada disso. Mas o mínimo de respeito, né? Você deve ter com as autoridades. O mínimo. Reconhecer as autoridades, pedir. Você tem que ter revelação de como que você tem que tratar com essas pessoas. Se você é uma pessoa que ama o dinheiro, quer viver uma vida de fé, ele não pode ser o Deus da sua vida, porque a Bíblia fala que ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Então tem gente que às vezes não é dizimista, não é ofertante, porque ele pensa, não, eu não posso, porque eu não tenho. Porque ele pensa que o dinheiro dele cuida dele. Mas não é. Quem cuida da gente é Deus. Se você não tem vivido um bom testemunho, pede perdão para o Senhor. Fala para o Senhor que você quer mudar. Se você não tem cumprido as suas promessas, fala para o Senhor. A palavra do crente é sim, sim e não, não. E o que passar disso
vem do Satanás. Então, se é sim, sim e é não, não, se você passou disso, se você prometeu e não cumpriu, veio de quem? Do Satanás. Por isso que tem que ser muito sério. E você prometeu para sua esposa, você prometeu para o seu esposo, e a sua palavra é sim, sim. E não, não. E se você quebra a aliança, você fica fora da bênção de Deus. A pessoa que não quebra a aliança, ela é abençoada por Deus. Mas a pessoa que quebra a aliança, ela não está debaixo da bênção de Deus. Por isso tem que haver um conserto, haver uma restauração. E fala para Deus, Senhor, eu quero restaurar.